E aí, meu aluno querido, então agora vamos começar a falar sobre a primeira classe dentro das classes de palavras. Esta aula é sobre artigo. Não é a aula mais longa do mundo, mas também não é a mais curta. Há muitas coisas importantes aqui que você precisa saber. Portanto, pegue o seu material, acompanhe meu raciocínio, faça os seus resumos e, é claro, de olho aí nas dicas. Vamos começar com a definição. O que vem a ser um artigo? É a primeira das classes que nós estudamos, tecnicamente é a classe mais simples de se entender. O artigo é uma palavra que serve como determinante. O que significa determinante, professor? Quer dizer que essa palavra aparece ao lado de outras palavras para, de alguma maneira, especificar o seu sentido, particularizar o seu sentido. Então está aqui, papel específico de um artigo é particularizar o sentido. Professor, existe uma classe predileta para o artigo? Como assim uma classe predileta? Existe aí um brother com quem o artigo costuma andar? Sim, existe. Que classe é essa? Já coloque no seu material. Quem costuma estar ali pertinho, aqui ó, só no xodó com o artigo? Costuma estar com o substantivo. Beleza? Você vai perceber ao longo do tempo que uma das estratégias para transformar uma palavra em um substantivo é empregar um artigo antes dela, tá? Então isso aqui tem que ficar bem claro para você. Nós utilizamos como estratégia de particularização de sentido e de substantivação o emprego de um artigo, de um determinante. Joia? Muito bem. Eu gostaria de que você anotasse uma coisa que para mim é muito importante. Coloca ali, ó, função presa. O que é isso, Pablo? Função presa significa que o artigo, enquanto for artigo, presta atenção no que eu estou falando, o artigo, enquanto for empregado como artigo, terá uma função sintática presa. O que é isso? Ele não vai mudar de função. Ele poderá ser apenas uma coisa, tá? Então, sintaticamente falando, você poderá chamar o artigo de, coloca esse nome aqui, ó, adjunto adnominal. Essa é a função presa. Adjunto adnominal. Pablo, eu não sei o que é um adjunto adnominal. Neste momento você nem precisa saber, tá? Neste momento não precisa saber. Precisa saber que quando ele estiver empregado aqui, o artigo for empregado como artigo, ele será um adjunto adnominal. Tranquilo? Muito bem. Agora que eu já falei para você todas essas informações, né? Falei que você tem aqui um determinante, particulariza o sentido, que ele se envolve com o substantivo e blá blá blá. Eu preciso dizer qual é a classificação dos artigos. Vamos estudar isso? Coloca lá no material assim, ó. Classificação do artigo. O que é que o artigo pode fazer? Como é que você vai dividir essa classe para facilitar? Há dois tipos de artigo. Então, coloque ele no seu material. O primeiro tipo de artigo chamamos de artigo definido. E o segundo tipo de artigo, vamos dar nome de artigo indefinido. Artigo definido, artigo indefinido. Vamos lá? O artigo definido vai ser aquele que compreenderá essas palavras. O, a, os, as. Esses são os definidos. Numa identificação muito simples, o e os masculino, a e as feminino. Tranquilo? Para você lembrar também, o e a singular, os, as plural. Por que eu estou explicando isso? Só para você relembrar a nomenclatura, tá? Então a gente tem aqui, ó, masculino, feminino, singular, masculino, feminino, plural. A mesma coisa para os indefinidos. Então nós temos aqui, para o artigo indefinido, um, uma, uns e umas.
correto? Esses são os artigos indefinidos. E aqui vale a mesma premissa. Ó, um e uns masculino, uma e umas feminino. Mesmo esquema aqui embaixo. Deixa eu arrumar. Uma singular, uns, umas plural. Tranquilo? Essa é a divisão. Não há outros artigos, a não ser esses aqui. Somente essas palavras serão chamadas de artigo. Quer dizer que essas palavras aqui, quando forem empregadas desse modo, terão o quê? A sua função presa, de adjunto adnominal. Ótimo? Então tá bom. Eu ainda não sei como empregar. É isso que nós estudaremos agora, tá? Eu classifiquei definidos e indefinidos e agora nós vamos partir para o emprego. O emprego dos artigos. Como vai funcionar esse emprego? De um jeito muito fácil. Jeito muito fácil. Eu preciso que você entenda que cada maneira de empregar o artigo trará um sentido diferente, um esquema diferente para o meu texto, tá? Então vamos observar isso. O primeiro emprego que nós temos aqui é para indefinir um referente. Pablo, pode explicar isso melhor? Claro. Indefinir um referente significa eu vou apresentar um elemento dentro do meu texto, mas não vou especificá-lo. Eu vou deixar indefinido. Então, uma expressão como era uma vez, vírgula, um castor maroto. Beleza? Se você não reparou, dentro dessa frase eu tenho dois artigos indefinidos. Esse, uma, que está indefinindo a palavra vez, e esse que está indefinindo a palavra castor. Veja só, era uma vez, você sabe que vez é essa? Ele especificou? Não, ele não deixou claro. Era uma vez, qualquer. Um castor maroto. Você sabe que castor era esse? Você sabe que ele era maroto, mas você já sabe quem é esse castor? Ou o que ele fez? Ou alguma outra informação a respeito? Não sabe. Então o que nós temos aqui? Um artigo indefinido. Ele foi empregado para indefinir esse referente. Veja só, se eu disser para você, uma pessoa veio aqui, você sabe que pessoa é essa? Não, eu apenas empreguei de maneira indefinida. Então é para isso que serve um artigo indefinido, para indefinir o referente, geralmente o substantivo, né, com o que você está lidando. Vamos pegar aqui o segundo caso, tá? Eu vou dividir aqui o meu quadro para ficar um pouquinho mais organizado para você. E nós vamos pegar o segundo caso. Nós podemos empregar o artigo especificamente, então, para definir o referente. Isso quer dizer o quê? Agora eu vou utilizar outra estratégia. Vai ser pegar aquele referente que eu havia empregado e, de alguma maneira, aplicar uma definição. Vamos ver como isso aqui é possível? Olha só. O menino quebrou o espelho de casa. Beleza? Olha que interessante. Dentro dessa frase, eu empreguei dois artigos. Deixa eu ficar aqui para você enxergar melhor, tá? Eu empreguei o artigo definido o, antecedendo o substantivo menino, e empreguei o artigo o, novamente, antecedendo o substantivo espelho. O que eu quero deixar claro com isso? Que quando eu emprego este artigo, eu estou especificando. Quando eu falo o menino quebrou o espelho de casa, muito provavelmente nós já falávamos sobre esse menino. Você sabe quem é o menino, eu sei quem é o menino. Nós já temos esse conhecimento prévio. Então, basta utilizar esse o para facilitar a vida. Se você voltasse aqui ao exemplo do castor e eu dissesse assim: era uma vez um castor maroto, ponto. O castor, certo dia, entrou, eu já sei quem é esse castor, porque eu já falei sobre ele. Então, usar esse o aqui
Usar esse o antecedendo o espelho significa que nós já temos uma espécie de conhecimento prévio. Existe um nome para isso. Nós dizemos que ele já está saliente no discurso, ele já está ali em cima, basta você recuperar. E é para isso que serve, para recuperar esse referente de maneira definida. Ok? Compreendeu? Muito bem. Vamos pegar outra função. Nós podemos ter um artigo para substantivar um termo. Substantivar um termo. Pablo, o que é que significa substantivar um termo? Significa transformá-lo em um substantivo. Veja só esse exemplo que eu vou colocar aqui, que da hora que é. Olha só. O não é algo dolorido, beleza? Quando você pega uma frase como essa, o não é algo dolorido, a palavra não, se você já tem algum conhecimento sobre morfologia, você sabe o que ela é originalmente. A palavra não, originalmente, é um advérbio, correto? É um advérbio. Quando nós colocamos esse artigo aqui, ó, quando ele aparece marotamente antes desse não, ele acabou de transformar essa palavra não em um substantivo. Esse procedimento se chama substantivação, tá? Agora, olha que da hora. Quando eu falo o não, você não está fazendo referência à negação? Então virou uma coisa, por isso virou um substantivo, tá? Esse procedimento de substantivação tem um nome lá na aula sobre estrutura e formação de palavras. Esse nome, você pode anotar, tá? É derivação imprópria. Não é impróprio porque está errado. É impróprio porque você atribui características que não eram próprias dessa palavra a ela, tá? Isso aconteceu com o ou não. Pablo, você pode dar outro exemplo? Claro que posso. Olha só. Um jantar seria ótimo. Olha que legal. Você vai pegar aqui essa palavra que é o nosso artigo indefinido. Esse artigo indefinido está incidindo sobre a palavra jantar. Pensa comigo. A palavra jantar era o que lá na morfologia? Jantar era um verbo. Era um verbo, cara. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, certo? É a ação de jantar. Quando eu escrevo um jantar, o que foi que eu fiz? Transformei essa palavra jantar em um substantivo. Esse é o procedimento de substantivação. Isso pode acontecer com praticamente qualquer classe de palavras. Olha que loucura! Se eu escrevesse o novamente, certo? O é um substantivo, o é um artigo, vamos escrever, o é um artigo. A primeira palavra o que apareceu, certamente é um artigo. A segunda foi transformada em quê? Foi transformada em um substantivo. Esse procedimento de substantivação é uma coisa muito natural à língua portuguesa. É uma coisa muito comum à língua portuguesa, certo? Então é importantíssimo que você entenda. Quando você estiver fazendo os seus estudos, que você seja capaz de compreender para que nós utilizamos esse artigo. Pablo, e agora? Acabou? Claro que não. Eu vou explicar aqui as outras funções do artigo, como é que você pode empregar ainda. Você sabia que é possível empregar um artigo para ressaltar o conteúdo de uma palavra? Para reforçar o conteúdo? Vamos colocar aqui, ó. Nós podemos empregar o artigo para enfatizar uma palavra, tá? Isso aqui é uma coisa muito comum à oralidade, à fala, tá? É muito comum à fala isso. Veja só, se você pegasse uma frase como João é o médico. Você pode perceber que eu escrevi esse o médico entre aspas e ainda coloquei exclamativo.
Eu posso dizer que ele é o médico, e esse o pode ser tanto positivo, reforçando positivamente, quanto negativamente. Pode dizer, nossa, é o médico, de maneira irônica. Mas você percebe que toda a caracterização, a ênfase para positividade ou para a ironia se concentra aqui? Nesse artigo? Quando você fala, nossa, mas aquela é a cozinheira, aquela ali é a professora, aquela é a empresária. Quando você coloca esse artigo, você está ressaltando, enfatizando o conteúdo semântico desse vocábulo. Tranquilo? Então, ao fazer isso, você cria essa força aqui, ó, locutória. Você está dando mais ênfase. E isso o artigo faz e faz muito bem. Então você viu definição, indefinição, substantivação e viu ênfase. Agora eu vou mostrar para você um caso mais curioso, que tem a ver com a ausência do artigo. Como assim a ausência do artigo? Pode ocorrer a generalização. A generalização pela ausência. Então, quando você não empregar o artigo, significa que você vai utilizar o elemento de maneira genérica, tá? Você vai utilizar o elemento de maneira genérica. Pega esse exemplo aqui, ó. O aluno deve estudar. E compare essa frase com essa aqui. Aluno deve estudar. Comparou? Olha só que coisa maravilhosa. Quando eu digo o aluno deve estudar, de quem eu estou falando? Eu estou falando de todos os alunos ou estou falando de um aluno em específico? Pensa comigo. O aluno deve estudar. Nesse caso, eu estou falando de uma pessoa em específico. Por quê? Porque esse artigo aqui, está definindo o meu aluno. É diferente de falar aluno deve estudar. Quando eu digo aluno deve estudar, eu faço referência a todos os alunos, porque a ausência do artigo aqui diz que eu estou falando sobre todos os elementos. Esse é o caso número 5, tá? Pablo, mais uma vez eu já ouvi falar que se você utilizar algumas palavras, por exemplo, homem, o homem destrói a natureza. Aí eu estou falando no sentido de humanidade, e você pode fazer isso mesmo com um artigo. Há algumas palavras que fogem a esse princípio, tá? Mas de um princípio geral, nós temos aqui. Quando você emprega o artigo, especifica. Quando não emprega o artigo, generaliza. É por isso, e não por outra razão, que em ditados populares não existe artigo. Você já reparou? Ditado popular não existe artigo. Você fala assim, ó, em casa de ferreiro, espeto de pau. Em boca fechada, não entra mosca. E daí pra frente, tá? É muito legal pensar a respeito disso, cara. Na verdade, língua portuguesa é a melhor coisa do mundo, tá? É a melhor coisa do mundo. Pensa no conteúdo gostoso, é língua portuguesa. Para você estudar a qualquer hora, qualquer hora. Se você estiver aí na madrugada, se estiver estudando na madrugada agora, dá um print na sua tela, e manda lá pro meu Instagram, marca Estudando na Madrugada, guerreiro. Marca lá, quero ter o prazer de compartilhar esse print aí, velho. Outra coisa, vou passar a última regra aqui sobre o emprego do artigo, tá? E esse emprego tem a ver com a junção do artigo, tá? Juntar o artigo com um pronome, tá? Um pronome indefinido, que é a diferença entre você utilizar todo e todo o. Olha só. Usar todo e todo o. Todo, o pronome indefinido. Todo o pronome indefinido mais o artigo. Existe uma diferença de sentido. Fica de olho. Olha só. Eis um problema que ocorre em, presta atenção agora, todo país, barra todo o país. Que é para você perceber a diferença de sentido aqui. Quando eu digo para você,
eis um problema que ocorre em todo o país, eu estou falando da totalidade dos países. Em todos os países, não fica um país de fora, porque eu não usei o artigo aqui, eu não especifiquei. Então aqui eu estou falando da totalidade dos países. Quando eu digo ocorre em todo o país, perceba que o que nós temos aqui não é a totalidade, é a inteireza. É um país só, porém, país inteiro. Então estamos falando aqui ó, de inteireza. Tranquilo? Se você pensar nisso aqui, aí você tem o sentido especificado. Isso vale para o masculino, evidentemente para o feminino. Todo país, totalidade. Todo o país, inteireza, tá? É muito fácil entender isso. Então aqui nós temos o conjunto de todos os países, aqui um país só, porém em sua completude. Beleza? Aí eu quero que você lembre qual é a função presa do artigo adjunto adnominal. O que o artigo é um determinante. Geralmente vem acompanhando quem? Vem antecedendo um substantivo, beleza? Isso é o que você precisa lembrar. Faça o seu resumo aí, reveja todas essas explicações e o artigo você já finalizou. Já está caminhando bem dentro da matéria de língua portuguesa. Precisa estudar agora, claro, cada classe individualmente. Mas aqui nós já tivemos uma boa explicação a respeito do artigo, isso você já detonou. Maravilha? Então, respire fundo aí e vamos para a nossa próxima aula. Força, guerreiro!